Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica. Hoje, o nosso encontro técnico de número 36 de 2015. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo sobre o veículo Peugeot 307 1.6 16 válvulas flex, ok? Então sejam aí bem-vindos a mais dicas, detalhes, tudo que é necessário para a reparação aí no seu dia a dia, na oficina mecânica, no auto center, auto elétrico, também para quem é de autopeças e nos acompanham, né? Centro de reparação automotiva, enfim, todo esse setor do aftermarket automotivo que precisa de conhecimento técnico, precisa de dicas, de informações para poder fazer a manutenção em tantos e tantos carros aí no seu dia a dia. Um alô ao Alessandro Tomás, já presente, participando aqui da aula, pessoal da KDS Automotiva, Zé Almir, lá do Piauí, da Inject, Marcos Gutierrez, Ismael Peloso, Giba Brás, Genério Possamay, Diomedes, lá de Brasília, entre tantos alunos brincados aqui, já marcando sua presença no seu Universo do Mecânico. Vamos lá ao tema, o título da aula de hoje: gerenciamento eletrônico do Peugeot 307 1.6 16 válvulas flex, sistema de gerenciamento Bosch ME 7.4.9, né? Então, sistema Motronic aí de sétima geração, né? ME, dizendo que já é eletrônico, não tem cabo de acelerador. Em sua quarta geração, sétima versão, esta aula sobre o sensor, parte 3. Então hoje o nosso sexto encontro sobre esse veículo da linha francesa, né? E vamos falar justamente sobre sensores, sinais de entrada, né? E entre eles alguns muito importantes serão abordados neste treinamento. Vamos lá, na telinha, o que nós abordamos semana passada: Peugeot 307. Falamos sobre o sinal de velocidade do Peugeot e os dois sensores lambdas, né? Lembrando sempre que há versões desse modelo que não tem dois sensores, só tem um antes do catalisador, e há versões que temos os dois, um antes e outro depois do catalisador. Como visualmente é bem fácil identificar ali na frente do motor, é só olhar o conector elétrico, né? O verdinho e o azul. O verde corresponde ao sensor antes do catalisador, o azul ao sensor pós-catalisador, pós-conversor catalítico. E na aula de hoje, esse terceiro encontro sobre os sinais de entrada, veremos um importante sinal, rotação e PMS, sensor de rotação e ponto morto superior. Então é um sensor só que envia sinal elétrico, e a ECU, captando esse sinal elétrico, faz a contagem para determinar tanto a questão de rotação do motor quanto do ponto morto superior, para adequar o mapeamento, né, da injeção e da ignição. E vemos também o sensor de detonação, para diminuir, praticamente eliminar, né, as populares batidas de pino, as detonações neste motor 1.6 de 16 válvulas. Verão o seguinte detalhe, né, que eu vou explicar agora para vocês, tá? Tem um sensor que falta nesse carro, hein? Sensor de fase. Já falarei sobre ele para vocês. Introdução. Veremos nesta aula o importante sinal de rotação e PMS do motor. Assim temos o mapeamento do sistema e ainda veremos o controle através do sinal de detonação. Então, lembrando que o sensor de detonação, ele altera, né, através da ECU, o mapeamento da ignição. Sempre que ele manda um sinal elétrico, a ECU atrasa o ponto, o avanço de ignição. E também o sensor de rotação é fundamental. Esse é o arroz com feijão. Precisa para praticamente todos os controles, todos os mapeamentos desse sistema. Beleza? Então vamos lá ao Peugeot
307. Boa aula a todos, participem, enviem suas dúvidas, suas perguntas, tá? Estamos aqui para auxiliá-los a tirar essas dúvidas. Vamos lá. Diagramação do sistema. Então aqui a diagramação desse motor 1.6, 16 válvulas, ME 7.4.9 e os sinais de entrada, né, em asterisco que nós já vimos, né, o que vamos ver hoje. Interruptor e densidade, rotação em PMS, temperatura do motor, lambdas, detonação, pedal, velocidade e borboleta. Observaram uma coisa curiosa? Esse carro não tem sensor de fase. Prestaram atenção? Olhem a diagramação. Não tem. Olhem lá no motor do carro. Só tem um sensor no virabrequim. Não tem sensor no comando de válvulas. Então ele não usa o sensor físico, o sensor verdadeiro, a peça, como sensor de fase. Ele usa o que nós chamamos de sensor de fase via software. Ué, como assim via software? O sensor de fase, ele é via software, é uma peça virtual. Não existe? Não, não existe. Quando o motor inicia o funcionamento, na sua queda de rotação, o módulo corta o tempo de injeção dos cilindros. E observa essa queda. No que caiu, ele sabe quem é o primeiro cilindro. Ou o quarto cilindro. Descobriu quem é o primeiro? É só contar. Ah, esse é o primeiro? Então o próximo é o terceiro, o quarto e o segundo. Ah, esse é o quarto. Ah, então o próximo é o segundo, né? Depois o primeiro, depois o terceiro. Porque a ordem sempre vai ser 1, 3, 4, 2. Descobriu quem é o primeiro? O próximo é o terceiro, o quarto e o segundo. Volta para o primeiro de novo. Descobriu quem é o quarto? Lembra, ó, 1, 3, 4, 2. Descobriu quem é o quarto? O próximo é o segundo. Depois o primeiro, depois o terceiro. Ou seja, sempre se dá uma volta no sentido horário, sentido de ordem de combustão. 1, 3, 4, 2. Tá? E é só seguir. Então, existe o sensor de fase? Fisicamente, não. Eletronicamente, sim. A ECU identifica, porque precisa, né? Até mesmo para tornar a injeção eletrônica sequencial, a ignição também, né? Através de um controle individual, tá? Para diminuir aí os avanços, a detonação cilindro por cilindro, né? Então, existe sim um controle. Porém, esse controle é via software, via programa do sistema. E temos também os atuadores, aí do lado direito, né, ó, a ECU no centro, e os atuadores, eletroinjetores, ar-condicionado, atuador de marcha lenta, que é o corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível e o sistema de partida a frio. Então temos aí a relação dos componentes em nossa diagramação inicial e, claro, vamos lá aos detalhes. O sinal de rotação do motor é uma contagem fundamental para a ECU, pois boa parte dos mapas e comandos efetuados se faz necessário esse sinal, que além de rotação, também se calcula o PMS, o ponto morto superior. Ou seja, nós temos o quê? Nós temos um sinal que a ECU simplesmente faz a contagem. Fazendo a contagem, o que ela faz? Ela faz uma contagem e determina rotação e determina PMS. Porque a cada sinal do sensor, né, que a ECU recebe, é um pico, é um sinal. Ela vai contando. E aí identifica que em tantos graus de volta, tivemos tantos sinais. Pronto. É só calcular. Não é rotação por minuto? Se ela sabe que uma volta inteira deu 60 sinais, ela conta o tempo. Não é rotação por minuto? Já sabe que naquela volta foi em tantos segundos, é facinho de calcular quantos são as rotações por minuto. Não é RPM? RPM não é rotação por minuto? Pois bem. E o PMS? Também ela calcula, porque na ausência de dois sinais,
ela sabe que ali é o início de contagem. Ali não é o PMS. Ali temos o início de contagem. Tá? É como se zerasse o sistema. É como se ela perdesse a contagem, né? Vai 1, 2, 3, 4, 56, 57, 58. Não tem o 59, não tem o 60. Volta para o 1 de novo. Ou seja, é para não se perder. Tá? Então, é assim que é feito o PMS. Ou seja, o sensor de rotação, ele manda só o sinal. Ele não conta nada. Quem conta, quem calcula, quem faz tudo é a ECU. Tá ok? Localização do sensor. Motor 6 e 6 válvulas, né? O sensor de rotação está ali, ó, bem próximo à região da sonda lambda dos conectores, né? Ali na lateral traseira do bloco, apontando justamente para onde? Para o volante do motor. É lá que tem a roda dentada. Tem os dentes que se movimentam. Então, vamos lá. Localização. Fixo na parte traseira do motor, mais precisamente, entre o motor e o câmbio, temos o sensor fixo, parado, posição única de montagem, já que a roda dentada é no próprio volante do motor, que é a parte móvel, que vai gerar a variação do campo magnético. Então é assim, temos o quê? O sensor é fixo, paradão, não mexe, nem tem regulagem. Apertou os dois parafusinhos, pôs o conector elétrico, já era. Só uma dica, hein? De imediato, obedeça a cor da peça. Há sensores pretos e brancos. Não os dois, tá? Ou é preto ou é branco. Não são compatíveis, tá? Eles têm uma distância da fundição do plástico diferentes, tá? Então obedece a cor de aplicação, tá? Tirando isso, é simples. É parafusar, acabou. Não tem que fazer mais nada. Como sempre abordo para vocês, né, ó, a capa central, onde temos abaixo da capa central o conector diagnóstico, tá? Que vai fazer a comunicação com a unidade. As unidades, né, não só da injeção do motor, como o módulo do motor, né, a unidade de bordo, que é a BSM, temos a BSI, que é a interna, né, dentro do carro, tá? Para poder darmos a sequência. E onde que é ligado, então, né, esse importante sinal? Sinal do sensor de rotação. Quantos fios? Simples. 2 pinos apenas. Tão simples assim, ó. Temos as ligações do sensor de rotação com a ECU motor pelos pinos. Terminal 1. MK3 é o sinal de resposta. Terminal 2. MJ3 é a massa. Ou seja, temos o que? Apenas 2 pinos. Tão simplesmente só 2 fios nesse importante sensor de rotação. Tá? Ligados diretamente ao conector marrom do módulo. Tá? Claro, por ser um sinal de baixa intensidade, cuidado com emenda de chicote. Se for fazer emenda, faz muito bem feita. Cuidado com influência magnética externa, fio descascado, né? Atenção com isso, tá? Porque é um sinal de baixa intensidade. Qualquer penetra, né? Qualquer, né, influência magnética vai gerar um ruído na comunicação, vai alterar o funcionamento do sensor, tá? Pessoal, eis aqui a peça, o sensor de rotação, tá? Eu até comentei, né, 2 parafusos, não, é um encaixe e um parafuso só, tá? Nesse orifício que estão enxergando aí, ó, vai um parafuso e na outra extremidade, ali na outra ponta, é um encaixe plástico, ali é um pino, né, um pino plástico que encaixa justamente na posição fixa e aí encaixa-se o sensor. Volto a repetir, atenção com a cor. Temos o preto e o branco. Isso muda a aplicação, tá? Até fisicamente para encaixar, encaixa. Mas ali o ângulo do sensor, que já está ali, ó, fundido no plástico, né, do suporte, muda. Então, respeite a cor dele. E olha,
o sensor já vem com suporte, vem desse jeito aí, ó. Igual vocês estão vendo aí na tela. Ele vem exatamente desta forma, tá? Então aí o sensor de rotação desse motor. Vou falar sobre ele então. É um sensor do tipo indutivo, possui uma bobina interna que pode ser facilmente testada, ou seja, eu posso medir a resistência elétrica dela, um ímã permanente em sua ponta. Assim que ocorre a variação causada pela distância com os dentes do volante do motor, ele emite um sinal elétrico. É um sinal analógico, é indutivo ainda. Aqui não é um sinal Hall, um sinal analógico. O sensor é com ímã, bobina interna, é um sensor do tipo indutivo. Tá? Então, é simples, mas bem funcional. Atende à necessidade da sua utilização. Não é algo do outro mundo, tá? É algo simples. É algo que pode ser facilmente testado com osciloscópio, medir a sua resistência elétrica, ou até mesmo com scanner, tá? Você dando na partida, você enxerga na tela do scanner a variação da rotação do motor. Até nisso é possível também, tá? Mas temos que estar o quê? Sempre atentos, tá? Ao sinal dele e também a fixação, onde ele vai apontar para o volante do motor, que é quem vai alternar o sinal dele, que vai fazer alterar o dente e o sensor, o dente e o sensor. É o que veremos agora, já na sequência, tá? Então observem aqui, ó, volante do motor. Estão vendo o volante? Estão vendo aí que nós temos no volante do motor, a parte inferior é a cremalheira, onde vai ligar essa cremalheira, esses dentinhos fininhos embaixo. Quem vai atracar aí? O motor de partida. Então o motor de arranque vai atracar nessa cremalheira. Obviamente, a cremalheira do motor de arranque não pode ter a falta de dois dentes. Isso é óbvio, né? A cremalheira, né? Os dentes tem que ter o quê? 100% dos dentes. Não pode faltar, né? Porque, afinal de contas, é o motor de arranque que vai acoplar ali. Agora, esses dentes maiores, estão vendo aí para cima? Esses são os dentes que vão alterar o campo magnético da bobina do sensor e fazer com que o sensor envie um sinal analógico. Interessante, né? Quando o dente, tá? Temos aqui o sensor. O dente está chegando perto do sensor, vai subindo a onda. Parou no meio. Quando vai afastando do sensor, desce a onda. Tá? É exatamente isso. Para formar uma onda completa. Quando se aproxima, ela vai subindo. Aí ela cai. Depois ela alterna e vai para o outro lado, para a parte de baixo. É um sinal indutivo. Ele oscila para cima e para baixo da linha 0 volts. Tá? Então isso é um sinal alternado, um sinal indutivo. Se fosse um sinal PWM, né, onde você tem o quê? A variação, né, da frequência, né, no PWM, ele é só positivo ou negativo. Né, sempre do zero para cima, né, que é o chamado PWM, o pulso modulado. Não, aqui é um sensor ainda do tipo indutivo. E ele é alternado. Ele alterna da linha positivo para o negativo. Viram o volante? Ok? Pois bem, o volante está preso no virabrequim, obviamente. E em posição única, o que dá para montar tranquilamente o PMS, o ponto morto superior. É só fazer cálculo. Não tem como errar, pessoal. Por isso que faltam dois dentes. Para exatamente, quando chegar no 20º dente do sensor, né, contando um logo depois da falta de dois dentes, o 20º indica que temos um PMS do primeiro e do quarto cilindro. Se eu sei qual é o PMS do primeiro e do quarto, qual vai ser o PMS do segundo e terceiro cilindro? Meia volta para lá. Se são 60 dentes, metade é 30, 20 dentes, 20º dente, PMS do 1 e do 4, 20 mais 30, 50. 50º dente,
PMS do segundo e terceiro cilindros. Acabou. Pessoal, isso é fixo, isso não movimenta, isso não altera em nada. E o módulo, sabendo que o PMS do 1 e do 4 é no 20º dente, e o PMS do segundo e terceiro é no 50º dente, ficou fácil. Moleza. Para mapear o sistema, vai ter a centelha, a ignição, terceiro cilindro, 10 graus APMS. O módulo calcula 10 graus antes do PMS, antes do 50º dente, né, porque estão de terceiro cilindro, é dada a centelha. Pronto, ele adequa cilindro por cilindro. Tá? Consegue fazer essa adequação no funcionamento do sistema, no mapeamento, graças ao sinal do sensor de rotação e essa roda dentada no próprio volante do motor. Tá? Falar então sobre esse funcionamento do motor. Vamos lá. O sensor está fixo no bloco do motor e a roda dentada gira junto com a cremalheira do volante do motor. Assim, teremos uma variação do campo magnético e a geração de um sinal indutivo que a ECU fará a contagem. E aí ela calcula a rotação do motor. Então é simples. O sensor está fixo, não movimenta, não regula. A roda dentada está no volante. O volante gira o tempo todo junto com o motor. E a posição fixa. O que o módulo faz? Só conta. Somente faz a contagem, pessoal. E aí, toda a engenharia por trás entende a quantidade de dentes, a contagem, qual é a rotação do motor, qual é o PMS. Por aí segue. Não tem tanto segredo assim. É só contar, tá? Vamos lá. Testes. Estão vendo aí no scanner? A telinha do Capture V3, né? Selecionando o teste. Então vamos lá. Falar nisso. Teste. É possível verificar o funcionamento do sensor de rotação através do scanner ou osciloscópio. Tá? Mas também podemos visualizar a rotação no painel de instrumentos, que vai marcar de 100 a 200 RPMs na partida. Que legal! Dá até para me testar o rotação sem equipamento nenhum. Presta atenção no painel, no contagiros, no tacômetro. Dá na partida, ele sobe para cerca de 200 RPM. Se subiu o contagiros, é sinal que é sinal que o sensor está enviando o sinal corretamente. Ou seja, ele está funcionando. Captar a mensagem, ó, eu posso testar com o osciloscópio, posso testar com o multímetro, posso medir a sua resistência, vou falar já sobre isso, sobre a resistência da bobina do sensor, mas posso também testar na partida. Dá para marcar, ele marca. E lembre-se sempre, se o motor em marcha lenta ele trabalha com 800, 900 rotações por minuto, na partida, no nhé, oscila de 250 a 400 rotações por minuto. Já dá para ter uma ideia de como testar o sensor de rotação só olhando para o painel de instrumentos. Bom, também tem uma outra característica. Quando esse sensor pifa, tem problemas, corta-se o pulso da ignição. Corta-se o pulso dos 4 bicos injetores e a alimentação elétrica da bomba de combustível. Ou seja, para o motor completamente, porque é um sensor fundamental. É um sensor que é chamado de primordial para o sistema, porque tudo depende da rotação do motor. Todo o mapeamento depende dessa rotação. E lembre-se, aqui não tem fase, é só de rotação. Por isso que quando esse sensor começa a dar defeito, o carro literalmente vem guinchado na oficina, porque ele não pega. O motor não entra em funcionamento. Então está na hora do quê? Raciocinar. Deu partida, vem centelha? Esquece. Não é sensor de rotação. Tá? Raramente vai ter um defeito só nessa parte. Deu partida, não vem centelha, é outro sinal com problema. Tem combustível, tem bico pulsando, mas é outro sinal. Beleza? Então, quando falha o sensor de rotação, o módulo perde a contagem, a bomba não funciona na partida, ela pode até funcionar na hora que ligar a chave, mas na partida não funciona,
não vai ter centelha nenhuma. Chega positivo nas bobinas, mas não chega pulso. E os bicos injetores. Chega positivo, mas não pulsa nenhum dos 4 bicos. Tá? Ou seja, é um sensor realmente primordial para o funcionamento do sistema. Aqui na telinha, o esqueminha para contar, né, os pinos no módulo, né, conector marrom, preto e cinza, né, e aí, nesse exemplo, é um conector MF1, M de marrom, F, a linha, né, de 1H, e a fileira de 1 a 4. Ou seja, você consegue achar o pino certinho na unidade de comando eletrônico deste 307 Flex. Painel de instrumentos, né, como eu falei para vocês, ó, dá para ver ali no contagiros, dando na partida, a rotação marcar. Já é um pequeno teste, já ajuda você no dia a dia, na reparação automotiva, já ajuda, né? Poxa, sem passar scanner, já sabe que o sinal de rotação está chegando no sensor, isso ajuda bastante, tá? Vamos lá a mais uma dica. Um dos sintomas de falhas mais comuns nesse sensor é a sua falha no momento de partida quente. Quando o motor é desligado, para o resfriamento e ele aquece. Nesse momento o sensor falha. Então, como que é essa partida quente? Pessoal, está rodando com um carro legal, de boa, desligou o motor para entregar uma pizza. Um exemplo, tá? Pode ser uma peça, vai. Quando desliga o motor, o que acontece? A temperatura cai ou a temperatura sobe? E aí você, mecânico profissional, o que acontece quando você desliga o motor do carro? Ela cai ou ela sobe? Imediatamente, quando desliga o motor do carro, ela sobe para depois começar a cair. Por que a temperatura sobe quando desliga o motor do carro? Primeiro, eu parei o carro para o vento frontal. Segundo, eu parei o motor para a circulação do líquido de arrefecimento. Para de circular. Se eu parei o motor, não parou a bomba d'água? Para de circular. Tá? E ainda, terceiro, em alguns casos, quando desliga o motor, para a ventoinha. Então, se desligou o motor, ele tende a subir um pouquinho para depois cair. É nessa fase que sobe um pouquinho, vai da partida, e o motor não pega. Aí espera esfriar um pouquinho, lá na partida, a bomba pressuriza, o motor pega e vai embora. Normal. Então, é um defeito típico, característico, nesse aquecimento quando o motor é desligado. Então, fiquem atentos a mais esse detalhe. Belezinha? Vamos agora ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador, e volto na sequência falando mais sobre o Peugeot 307 aqui no seu Mac.